Agora nós vamos para a projeção de vetores ou decomposição vetorial. Caramba, Léo, o que é isso, né? O que é uma decomposição vetorial? É desenvolvermos o nosso caminho contrário do que nós estávamos fazendo na soma vetorial. Ou seja, nós agora sairemos de um vetor e encontraremos dois. Caraca, Léo, como assim? Vamos ver, vamos passar o slide e vocês vão entender. Então, ó, imagina só, eu tenho um vetor completamente inclinado, né? Vocês vão perceber que para análise da nossa física, principalmente na análise da mecânica, vetores que são inclinados, eles são muito ruins de se trabalhar. A gente sempre tenta retomar aqueles casos particulares de vetores na mesma direção, mesmo sentido, ou vetores na mesma direção em sentidos contrários. Então, quando a gente olha que tem um vetor inclinado, a gente tenta desmembrá-lo, tenta encontrar dois vetores que, somados vetorialmente, dê ele, ou seja, ele seja o resultado. Então, como assim? A gente desenvolve esse procedimento. É mega fácil. Ó. Você tem um cara inclinado, coloca-se um plano cartesiano, aí você coloca ele dentro do retângulo. É similar ao do método paralelogramo. Então é igualzinho. Nós vamos pegar aquele desenho de paralelogramo e colocar aqui. Como essas duas retas fazem um ângulo de 90 graus, o paralelogramo em questão, a gente dá o nome de retângulo. Então, ó, pega aqui, ó, linha tracejada, vindo da pontinha dele até aqui embaixo. Depois, encontro um vetor que é a nossa componente, que eu digo horizontal. Então, um pedacinho. Esse é um vetor. Agora eu tenho que encontrar o outro. O que eu faço? Coloco a linha tracejada lá em cima, ele fica dentro do retângulo, e aqui é o meu vetor também da minha decomposição, que eu chamo de componente. Então, aqui eu chamo de y. Repara, esses dois caras somados vão dar o f. Pelo método do paralelogramo, é isso, lembra? Método paralelogramo, gruda um no outro, aí você coloca o seu paralelogramo, que aqui vai ser um retângulo, a diagonal é o vetor resultante, é o resultado. Então aqui, galera, o fx mais o fy como vetor, temos como resultado o f. Então, saímos de um vetor e obtivemos dois que representa ele. Então, a partir de agora, eu posso esquecer esse vetor f e só usar o vetor y e o vetor x, né? Vai facilitar? Vocês vão perceber que ao longo do tempo que vai facilitar bastante. Tranquilo? Então, galera, como eu posso encontrar o valor numérico desses componentes? Simples assim, ó. Peguei esses caras, ó. Imagina que eu pego o fy, jogo para o lado de cá. Vou formar um triângulo, concorda? Então, ó, olha o triângulo aqui. Aí, eu vou utilizar as nossas relações trigonométricas. Putz, não. Sabe por quê? Vamos supor que eu saiba o ângulo e esse vetor inclinado, que eu quero decompor, quero desmembrá-lo em dois. Geralmente é isso que nós temos. A gente tem o valor desse vetor e a gente tem um ângulo. Eu quero obter esses dois caras. Perceba, para esse ângulo, o fx é um cateto adjacente, porque ele fica próximo ao ângulo. O fy é o meu cateto oposto. Então, eu posso utilizar aquelas nossas relações trigonométricas. Vou usar uma caneta aqui, né, para a gente determinar. Pois bem, qual é a relação trigonométrica entre o cateto adjacente e a hipotenusa? Porque o f é minha hipotenusa. É o nosso cosseno. Boa, mandaram bem. Então, ó, vamos fazer aqui. Ó. Cosseno desse ângulo alfa é quem? Cateto adjacente, que é o meu fx, sobre a minha hipotenusa, que é o f. Se eu tenho esses dois valores, vou pegar esse f e passar para o outro lado para descobrir o fx. Então, ó, fx é igual a f cosseno do ângulo. Beleza? Então, é uma maneira da gente calcular. Tranquilo? Caraca, Léo. Qual é a outra relação trigonométrica que a gente envolve o cateto oposto? E vamos desenvolver a hipotenusa. Mandaram bem demais, cara. Isso mesmo, é o seno. Seno do ângulo. Quem é o seno do ângulo? Cateto oposto, que aqui é o meu fy, sobre minha hipotenusa, que é o f. Pego o f e passo para o outro lado multiplicando. Então, fy vai ser igual a f seno do ângulo. Caraca, Léo, então vou ter que lembrar? Sim, tem. Ah, vou ter que fazer o triângulo toda hora. Não, tem uma forma maneira.
legal da gente lembrar disso. Sabe como? Né? É o seguinte, é uma brincadeira, tá, galera? Primeiro é uma brincadeira para a gente memorizar, né? A brincadeira é o seguinte, repara, os dois caras, tanto o fx quanto o fy, eles, no seu valor numérico, ambos estão com o f, ou seja, eles saem do vetor principal. Nada mais óbvio, concorda? Eles vão sair desse vetor. Então, quanto maior o valor desse vetor, maior vai ser o valor de sua componente. Beleza, então todos eles têm o f. A diferença é que um é seno e o outro é cosseno. Aí olha a brincadeira que a gente pode fazer para, de fato, diferenciar. Qual dos dois, ou seja, qual das duas componentes, qual desses dois vetores, está mais próximo ao nosso ângulo, ao ângulo em questão da nossa análise? O vetor mais próximo é o fx. Então, ele fica tão próximo que ele coça o ângulo. Então, é o cosseno do ângulo que eu uso. Em contrapartida, o meu fy, ele fica distante do ângulo. Comparado, né, à posição do fx, ele é mais longe, né, fica mais distante. Né? Ele é longe. Logo, eu digo que ele está acenando para o ângulo. Então, assim a gente pode diferenciar. Ah, Léo, naquela outra imagem aqui, dá para fazer isso? Dá também, lembra? Ó, entre os dois, quem fica mais próximo ao ângulo? É o meu fx. Tá vendo? Ele fica pertinho do ângulo. Logo, eu vou usar o cosseno. Já o meu fy, comparado ao x, fica distante. Ele não está colado com o ângulo, tá vendo? Logo, nós usamos o seno. Tranquilo? Então, aqui, ó, a nossa representação. Beleza? Um exemplo disso, né? Caraca, Léo, dá para ter um exemplo de uma decomposição? Dá. Imagina só, você vai pegar o prego ali e você quer justamente tirar esse prego com um martelo, né? Então, você vai lá fazendo força com o seu martelo. Galera, a força que o nosso martelo exerce sobre o prego é uma força inclinada. Significa que toda essa força vai ser para justamente você tirar esse prego? Não. Por quê? Dessa força inclinada, eu posso desenvolver uma decomposição. Repara, da força inclinada, eu separo em duas, uso o método que a gente viu, e colocá-lo dentro de um retângulo. Uma força, ó, é para arrancar, de fato, essa para cima. Já a outra vai entortar. Por isso que quando a gente tenta tirar um prego, é muito difícil você tirar o prego fininho ali, intacto. Só se ele for muito pequeno, mas se ele tiver um tamanho já significativo, já fica muito mais complicado. Você tenta usar um calçozinho para tentar entortar o menor quantidade possível desse seu prego. Beleza? Então vamos fazer um exercício para a gente finalizar, para a gente terminar? Então vamos ao exercício, né? Então aqui, ó, nós temos um outro. Opa! Vamos lá. Ó, aqui achei ele, né? Então repara aqui, ó. Vamos embora. Eu quero, na decomposição, vamos decompor o vetor e vamos encontrar o valor das componentes x e y. Primeira coisa, galera, vou tentar aqui a mão livre mesmo, hein? Então, ó, vou colocar esse vetor f dentro de um retângulo. Então, vamos colocá-lo dentro de um retângulo. Tum, 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 tum. Agora, o que eu faço? Vou colocar os nossos componentes. Os componentes saem da origem do vetor até encontrar essa linha que eu coloquei. Então, ó, esse aqui é o meu fy. Beleza? E o fx? Saio e vem na horizontal. Tranquilo? Foi. Show. Né? É o fx. Tranquilo? Aí, olha o que ele fala. Ele fala que o nosso vetor f tem um valor numérico 10. 10 unidades. Né? O que eu vou fazer? Quero encontrar o fx e o fy. Fx e fy. Repara, o que você está fazendo, Léo? Cara, estou colocando assim só para que a gente saiba como nós vamos proceder o nosso cálculo. Né? Os dois, como a gente discutiu, eles saem da nossa análise do vetor f. Quanto maior o f, maior vai ser essa componente. Só que um é seno e outro é cosseno. O x fica colado, então é o cosseno de 45 que a gente vai usar. E o y? Nós vamos usar o seno porque ele fica distante. Apenas isso. Tranquilo, galera? Então agora a gente desenvolve esse cálculo. Eu apenas pegarei isso que eu coloquei aqui para não atrapalhar no nosso próximo cálculo, né? Que eu vou deixar com que vocês façam esse cálculo. A segunda é por conta de vocês. A primeira é por minha conta. Então, ó, vou pegar e vou passar para cá, né? Então vamos passar para cá. Deixa eu só colocar aqui, ó, outro xizinho ali. Foi.
Vamos fazê-lo desse lado aqui, ó. Aqui, ó. Né? Então, ó, vamos concluir aqui, né? Não sei se vocês conseguem enxergar direito, né? Minha letra não ficou tão bonitinha porque eu estou usando o meu dedo, né? Então, ó, fx vai ser o f. Ele falou que o f vale 10, né? Então vai ser 10, né? Vezes o cosseno de 45. Né? Qual é o cosseno de 45? Boa! Raiz de 2 sobre 2. Né? Então, o nosso f vale quanto, galera? Nosso fx vale 5 raiz de 2. Beleza? E agora? E o y? E o y? Vamos embora. Nosso, vou aqui ó, tentar dividir um pouquinho. Fy vai ser o f, que é 10. Só que o seno de 45, que também é raiz de 2 sobre 2, né? Logo, o que nós vamos ter? O mesmo valor numérico, né? Então, nós vamos ter aqui o fy como 5 raiz de 2. Beleza? Tranquilo? Então, aqui a gente consegue determinar as componentes, né? Se a gente quiser escrever aqui, para ficar mais bonitinho, a gente escreve que as duas componentes, de fato, estiveram com o nosso 5 raiz de 2. Né? Então, ó, 5 raiz de 2 para as duas componentes. Tranquilo, galera? Foi? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou me despedir de vocês deixando essa imagem. Então, pegue essa questão, né, e desenvolva, faça esse cálculo simplesinho do jeito que nós desenvolvemos na nossa análise anterior. E me despeço aqui mandando um beijo e um abraço. Espero que vocês tenham gostado e que a gente consiga esclarecer as nossas possíveis dúvidas mais à frente. Um abração, galera. Tchau, tchau.